Bom, então, para finalizarmos o terceiro módulo do nosso curso de insuficiência cardíaca avançada, eu tenho o prazer de anunciar a doutora Fernanda Escúcio para nos apresentar um caso clínico de utilização de assistência circulatória de longa permanência e possíveis complicações do uso dessa terapêutica. Então, eu vou apresentar um caso de uma paciente que é acompanhada no nosso serviço, tá? Então, é uma paciente feminina de 50 anos, tá? Procedente de Juí, uma paciente que tinha um peso de 47, uma altura de 1,52 e um IMC de 20. A etiologia da miocardiopatia dela era chagásica. De outras comorbidades, então, a paciente também tinha um hipotireoidismo e tinha uma história prévia de oclusão de ilíacas bilateral, teve que fazer trombectomia e bypass femoral. E ela tinha uma história, então, de múltiplas internações por IC nos últimos 2 anos. Isso foi em dezembro de 2017, que ela foi encaminhada do Hospital de Juí para o Hospital de Clínicas por uma internação prolongada em uso de dobutamina, tá? Para ser avaliada para transplante inicialmente. Então, esses são os exames iniciais da paciente, só para mostrar o eletro. Ela não tinha bloqueio de ramo. No ecocardio dela, então, ela tinha um ventrículo esquerdo já bastante dilatado, com um diâmetro de 7,8, uma fração de ejeção de 17, uma insuficiência mitral grave, tá? E um VD com uma função limítrofe, tá? Com TAPSE de 1,6, S' de 7,2 e um FAC de 35%. E um aspecto visual do VD, assim, que a gente faz aquela avaliação visual assim boa. Tá? Esse é o CAT direito da paciente em uso de dobutamina 6,8 mais nitroprusiato. Tá? Então, a gente tinha uma PVC de 7, uma sistólica na pulmonar de 47 com média de 30, uma capilar de 25, gradientes baixos, um índice cardíaco de 2,1, uma resistência pulmonar baixa e assim parâmetros que nos mostravam uma boa função do VD, então, que é uma avaliação que a gente faz antes de pensar em transplante ou em dispositivo, né, um PAP de 3,5. Tá? E durante a avaliação para transplante dessa paciente, a gente identificou, então, uma limitação importante, que é um painel imunológico de 98% de classe 1 e classe 2. Tá? Isso traz uma chance de 2% de você encontrar um doador compatível de baixo risco imunológico. Então, essa paciente foi listada para o transplante em prioridade, em uso de inotrópico, mas a gente estava ciente de que a chance de achar um doador compatível era muito baixa. Então, nesse contexto, foi feito contato então, com a equipe do Sírio-Libanês para encaminhar a paciente para implante de dispositivo de longa duração, como uma terapia de destino ou, eventualmente, como ponte para transplante, caso a gente considerasse fazer dessensibilização num segundo momento. Tá? Então, ela foi encaminhada em fevereiro de 2018. Tá? O implante, então, foi realizado em 6 de março de 2018. Algumas complicações que ela teve no pós-operatório foram um sangramento um pouco mais aumentado, ela fez um quadro de distensão abdominal, provavelmente por megacolon, e um quadro de infecção presumida. Tá? Mas foi bem e retornou para o HCPA, então, dia 4 de abril. No retorno dela, na chegada, ela tinha um INR de 4, e conforme a equipe foi ajustando o INR para um nível mais terapêutico, ali entre 2 e 3, ela começou a fazer elevação do power, né? Ela fez alguns power spikes, então é a energia, né? Alguns spikes, mas também um aumento sustentado, tá? De 2 a 3 watts assim, acima do basal dela, associado, e nesse momento, com o INR considerado terapêutico. Tá? Além disso, a gente teve um aumento da LDH, inicialmente de 535, que foi subindo e fez um pico de até 1130. Tá? Nesse contexto, então, hemoglobina estável, bilirrubinas e plaquetas normais. Para a gente abrir para discussão aqui, quais seriam, então, as hipóteses diagnósticas e exames adicionais que vocês considerariam para essa paciente? Assim. Bom, só para a gente discutir, então, a grande possibilidade, né, uma paciente que está com esses picos de energia associados com DHL aumentado, acho que a principal hipótese é que seria um quadro de trombose de dispositivo, e aí você tem associado a própria hemólise, e, ao mesmo tempo, como você tem um trombo dentro do dispositivo, esse dispositivo, para vencer essa resistência maior, ele acaba tendo que rodar com mais força, por isso que você tem essa energia elevada. Então, eu acho que a grande suspeita clínica seria trombose do dispositivo.
E vocês sugeririam algum exame agora na sequência para investigar um pouco mais? Qual seria o próximo passo? Então, assim? eu acho que o primeiro exame que a gente faria seria um teste de rampa, né? Eu imagino que mais ou menos o Danilo mostrou, mas invertido, ele foi diminuindo até desligar, e, na verdade, no teste de rampa, a gente começa ao contrário, a gente diminui a velocidade, a gente vai subindo a velocidade do dispositivo, e a cada vez que você incrementa a velocidade, se não existe resistência à saída do fluxo, o que você espera é que esse ventrículo esquerdo diminua, né? Então, praticamente, quanto mais você aumenta o fluxo, você vai aspirar mais o ventrículo esquerdo, e você espera que o diâmetro do ventrículo esquerdo diminua. E aí o que acontece? Quando você tem alguma resistência, você vai, mesmo que você aumente o fluxo, ele não consegue aspirar, ele não vence a resistência, e esse ventrículo começa a permanecer dilatado, e você começa a aumentar a energia, porque ele tem que fazer mais força para tentar a resistência. E algum exame laboratorial adicional? Você poderia fazer outras provas de hemólise, né? A aptoglobina, hemoglobina livre, eu acredito, associado com as bilirrubinas. Tá. Então tá. Alguém mais quer alguma sugestão assim? Bruno, Danilo, alguém mais? Alguma coisa? Esse aqui está sem bateria. Esse aqui trombosou. É só falar que os power spikes, ou seja, os picos de energia no primeiro mês, eles são frequentes e não necessariamente relacionados à trombose. Então, assim, geralmente, após o segundo mês, aí se começa... Uma coisa que você falou que é importante, assim, ou seja, a tendência... Então, quando que você diferencia um power spike? Assim, quando a tendência da energia começa a subir e ficar sustentada, então você fez uma consideração importante. Subiu 2 a 3 watts e se manteve dessa forma. Isso é muito importante, interrogar o dispositivo e mandar a análise para os Estados Unidos, porque aí sai o gráfico, e o gráfico mostra direitinho que houve uma tendência à elevação sustentada da energia. Ou seja, não foi um pico isolado e depois a energia voltou a ser o que sempre foi. Tem uma outra situação também, que é quando o dispositivo é implantado muito justa diafragmático, e você tem aquela linha da coluna, se não se respeita essa linha e o outflow ele não fica à direita dessa linha, ou seja, ele fica relacionado com o externo, então às vezes você tem situações que o VD aperta o outflow contra o externo, você diminui o calibre lá, então você aumenta a resistência, sobe o fluxo, sobe o consumo de energia, e é um power spike aí mecânico, entendeu? E não relacionado à trombose. Então é sempre bom, quando tem esses power spikes, ver também se a técnica de implante foi feita corretamente. Igual aquela radiografia que eu mostrei lá, entendeu? Ou seja, o dispositivo baixo, 5 centímetros de distância abaixo do diafragma, e fugindo do externo, entendeu? Porque aí não tem essa compressão do VD contra o externo. Sim. Então, na sequência, foi realizado então, o ramp test, né? E que, naquele momento, então, não era sugestivo de trombose, a velocidade foi subida até 10.000 rotações por minuto, e o ventrículo esquerdo teve uma boa descompressão, função do VD ok e válvula órtica fechada. Tá? Na sequência, foi feita também uma angiotomografia, que é feita para ver se você tem alguma malposição ali da cânula, ou trombo até no inflow, no outflow, que não tinha nenhum sinal de trombos. Tá? Nesse momento, a paciente estava clinicamente estável, exceto por umas PAMs um pouco mais baixas e alguns episódios de TVNS, tá? Sem sinais clínicos de hemólise ou de insuficiência cardíaca. Tá? Então, só com essas informações, qual seria a conduta de vocês para essa paciente? Eu acho que assim, a gente provavelmente ela teve evidência de ela ter tido algum quadro de hemólise em algum momento, né? Então eu pensaria que talvez eu tentaria ajustar uma anticoagulação, fixando um nível de anticoagulação mais alto. A gente pensa em deixar aí entre 2 e 2,5, talvez eu fixasse o meu alvo um pouco mais alto, deixar uma anticoagulação, porque em algum momento ela teve um evento, aparentemente ela teve um evento de hemólise. Isso foi bem nítido, talvez não com uma repercussão grande, não tinha uma obstrução grande, mas ela teve. Eu tentaria deixar esse nível de anticoagulação mais alto e, eventualmente, poderia até pensar em uma antiagregação dupla. Tá. Eu acho que também falar que assim, a única coisa que a gente não conseguiu ver aí foi dentro do dispositivo, né? Porque a ramp test vê, de certa maneira, funcional, angiotomo vê a via de outflow e inflow, mas intra-dispositivo, né, mesmo não vê.
poderia ajudar era ter feito o que a gente chama que é um cateterismo cardíaco para ver dentro do dispositivo, mas também a chance de não encontrar nada é muito grande. Pela falta de evidência tanto de ramp test, clinicamente, as alterações do dispositivo e de anatômico fundo, pela angiografia, apesar da tomografia não ser, às vezes, o melhor teste aí, o melhor exame, você acha que só se tivesse duplo antiagregado com a esclopidogrel otimizado, dupla antiagregação e observado isso, qual vai a tendência? Qual que é o limite superior do seu laboratório, do DHL? Quanto que é? Porque, assim, se ela tem 3 vezes o limite superior do seu laboratório, ela já tem um diagnóstico de trombose suspeita de dispositivo. Então, ela já tem que sair com esse carimbo já. Trombose suspeita de DAVI. Sim. Mesmo não tendo feito hemólise, não tendo hemoglobinúria, nada disso. Aí eu acho que eu iria para o mesmo caminho de dupla antiagregação. E a questão que eu acho que é muito importante, às vezes, assim, quanto tempo que ela ficou heparinizada? Ela, na verdade, ela veio aqui de já São com- Paulo. já Ela com chegou Marevan. lá já com Marevan, com INR de 4. Sim. E ela chegou com INR de 4, e quando a gente diminuiu para 2 e 3, ela começou a fazer... Porque às vezes a gente vê, enquanto o paciente está heparinizado, com heparina não fracionada, um comportamento do DHL. Quando você começa a fazer a conversão e tirar a heparina, aí o DHL sobe. Ou seja, com a varfarina, mesmo estando na faixa, é pior do que com a heparina não fracionada. Tanto que a DHL da chegada era 500 e alguma coisa, né? O nosso limite lá é 300, mas daí chegou até 1.000 e alguma coisa. Tá. Então, a nossa conduta lá no momento inicial foi, na verdade, reiniciar a heparina contínua, tá? E ao invés de associar um segundo antiplaquetário, a gente acabou aumentando a dose de AS de 100 para 200. Tem alguns lugares que também aumentariam para 300, né? Tem gente que já deixa com 300 até inicialmente. E na sequência houve uma queda progressiva no power, normalização dos valores e também queda da LDH. Porém, sempre se mantendo num valor ali ao redor de 600, nunca completamente normal, tá? E houve melhora também das arritmias. A heparina foi suspensa na sequência quando o INR estava acima de 3, então a nossa ideia também era manter o INR um pouquinho mais na faixa entre 2,5 e 3. Tá? E aqui é para mostrar então essas curvas, né, que o Danilo comentou. Assim. Então nessa primeira curva aqui a gente vê que na verdade a curva de fluxo, o power é o azul e o fluxo é o laranja, elas tendem a ser um pouquinho mais, não com tanta variação assim, e em certo momento aqui houve uma elevação mais sustentada por algum tempo e depois uma queda de novo dos valores, assim, que a gente não sabe, provavelmente foi depois que já tinha começado a heparina ou eventualmente algum trombinho que se formou e se desfez. Então, foi essa a hipótese inicial ali nesse primeiro momento. Tá? Vocês nunca conseguiram deixar a rotação superior a 9.000 naquela época, porque isso é um fator de risco para trombose, né? Na verdade... Rotação menor que 9.000. Eu vi que lá estava 8.800. Ela veio com 8.800. Naquele momento, na verdade, teve uma discussão em relação a aumentar ou não a rotação, né, se poderia ajudar ou, enfim, trazer algum malefício. Enfim, naquele momento, acabou ficando em 8.800 mesmo. Tá? Mas a pergunta é se foi feita alguma forma de avaliação objetiva assim, para tentar aumentar a rotação. Assim, por exemplo, vocês fizeram cateterismo cardíaco direito? Não foi feita avaliação hemodinâmica invasiva, foi feito o ramp test apenas com o eco, assim, naquele momento. Tá. Ela é bem pequenininha. Uhum. Ela tem 1,50 m. 1,47 m. 1,47 m. Ajustaram. Danilo conhece bem ela. Discutiu muito também, né, Danilo? Então, tá. Então, alguns dias depois da suspensão da heparina, então, com o INR um pouquinho mais alto, ela teve um novo aumento no power e uma nova elevação do LDH, assim, uma nova tendência de subida, tá? Novamente clinicamente estável, novamente sem sinais de hemólise, um segundo ramp test com uma adequada descompressão do VE. E, nesse momento, a conduta foi, na verdade, continuar o manejo conservador, tentando subir mais a anticoagulação,
E os níveis se estabilizaram, tá? E ela recebeu alta, então, no dia 11 de maio, com um LDH já mais próximo do normal de 465 e um power normal, tá? Então, ela continuou o segmento ambulatorial usando a S200 e varfarina. Eu acabei revisando todos os TPs dela desde esse dia até o dia que ela reinternou. Ela teve um único INR de 1,9 no dia 26 de setembro e todos os outros valores acima de 2,5. Então, ela estava na faixa um pouquinho mais supraterapêutica, tá? E isso a gente acabou até discutindo já, assim, que outras estratégias seriam fazer uma dose um pouco maior de AS, eventualmente, associar outro antiplaquetário, como clopidogrel, em alguns lugares eles usam dipyridamol, a gente até tentou conseguir lá, não conseguiu, mas, enfim, são estratégias possíveis, ou manter o INR numa faixa um pouco mais alta, tá? E daí, de maio até novembro, ela ficou bem. No dia 20 de novembro, então, a equipe médica lá de Juí, onde ela fazia os exames de rotina, fez contato com a gente por uma nova elevação de LDH, agora uma LDH de 1.646 e sinal clínico, na verdade, de hemólise, uma hematúria, assim, tá? Macroscópica. Então, nesse momento, ela internou. Agora, ela tinha sinais clínicos de hemólise e também tinha sinais de insuficiência cardíaca não francos, assim, ela não chegou a precisar de inotrópico, mas teve que começar a usar diurético endovenoso, que era uma coisa que ela não precisava ambulatorialmente, sem disfunção de VD. A LDH subiu e chegou até 1.900, a hemoglobina basal dela era ao redor de 11, caiu um pouquinho. Hemoglobinúria, teve uma piora da função renal, por isso também a creatinina, que era 0,9, chegou até 2,8, mais ou menos. E os parâmetros ali do HeartMate nesse dia eram um power de 8, tá? Tinha um fluxo de 12 aumentado, um PI de 4 e as rotações estavam em 8.800, tá? Nesse momento foi iniciado a heparina contínua novamente e foi aberta a discussão o que agora seria feito para essa paciente. Se vocês querem... Fazer diagnóstico. Tentar achar... Não, sim, mas onde está para tratar. E nesse momento ela também fez um novo RAM teste, que apesar de todos os sinais clínicos, assim, acabou sendo negativo, assim, estava descomprimindo o ventrículo esquerdo adequadamente, assim, que não é uma coisa que a gente espera com todos esses sinais, assim, né, francos de... Então não é no out, não é no in, não é dentro da bomba. É, descartado que tem alguma coisa no inflow, no outflow, a gente acaba... E até porque energia alta, né, que fala muito a favor. É. Oh, desculpa. A questão é que se o trombo forma lá no estator, que é onde o rotor está apoiado, não vai fazer insuficiência cardíaca, assim, não vai acontecer nada. Ela pode ficar embolizando para a cabeça, mas assim, enfim, fazendo sinais de hemólise aí mesmo. Volto a dizer assim, até como sugestão para outras ocasiões, assim, eu teria colocado essa paciente na hemodinâmica para ver se seria capaz. Nessa fase acho que não mais, porque agora já está trombosado mesmo. Talvez agora isso daí vai ficar, mas na fase inicial, para ver se eu consigo. E aí tendo o Swan-Ganz com o paciente na mão, né? Assim, aumentado a rotação, deixado uma rotação mais alta. Com o objetivo de tentar deixar ela com 9.000 pelo menos, assim. Acima de 9.000, 9.000 no mínimo, isso. Tá. Então, a conduta nesse caso foi, né, a gente, apesar do RAM teste negativo, enfim, ela foi optado por troca da bomba, tá, nessa situação. Então, ela foi encaminhada novamente aqui para o Sírio-Libanês no dia 14 de janeiro, tá? E essa é a foto que a Mônica mostrou no spoiler já, do trombo ali, né? E... atualmente, ela está, então, em segmento ambulatorial. Hã? Trocou a bomba, exato. Trocou a bomba. E a gente manteve a estratégia do AS200, tá? O alvo de NR dela também mantendo entre 2,5 e 3. Hoje em dia ela tolera mais medicações para insuficiência cardíaca, que ela sempre tolerou doses muito baixas. Hoje a gente está conseguindo progredir bisoprolol, enalapril e tudo mais. E aqui, na verdade, não sei se vai conseguir rodar. Tá? Só para mostrar que a paciente, né? E o LDH dela hoje em dia se mantém na faixa de 250, então na verdade aquele LDH não era uma coisa, né, inocente mesmo. Aqui eu ia mostrar ela fazendo a ginástica semanal dela com o HeartMate, mas pelo jeito não vai rodar o vídeo. Não? Tá bem. Não. É isso.